Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, engenheiro eletricista e tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe para que serve e como fazer uma transferência da linha de transmissão para o disjuntor 24 ohm? Então aqui nós temos uma subestação, tá? Nós temos então aqui a chegada de duas linhas de transmissão e essas duas linhas de transmissão nós temos então cada uma tem o seu disjuntor, né? Nós temos esse disjuntor aqui, o disjuntor 2, e nós temos então o terceiro disjuntor, que ele é o disjuntor reserva, é o disjuntor de transferência. Toda vez que precisar executar uma manobra de transferência, nós vamos usar esse disjuntor reserva no lugar desse disjuntor 1 ou do disjuntor 2. Assim, a carga da linha de transmissão ela não será desligada. Nós não vamos interromper e simplesmente transferir de um módulo para o outro, né? Agora, no próximo slide, nós vamos ver os motivos pelos quais nós fazemos as transferências, né, deste módulo para o disjuntor 24 ohm. Então, vamos ver aqui os principais motivos, tá? Aqui nós temos o disjuntor, então, baixa pressão de gás, SF6, no disjuntor ou vazamento de ar comprimido. Sabemos então que a extinção do arco elétrico, né, é dada pela pressão de gás SF6 ou se o disjuntor for a ar comprimido. Então, toda vez que der um curto-circuito na linha de transmissão, esse gás, através de um sopro, vai apagar esse arco elétrico internamente dentro do disjuntor. Da mesma forma, o ar comprimido, tá? Aconteceu um arco elétrico internamente devido a um curto-circuito na linha, o ar comprimido vai fazer o quê? Através de um sopro, vai apagar internamente esse arco elétrico, fazendo com que não haja danificação nos contatos internos do disjuntor, tá? Toda vez que for fazer uma manutenção preventiva no disjuntor, por exemplo, caixa de comando. Então, a caixa de comando do disjuntor, ela precisa também de manutenção. Ela precisa de limpeza. Aqui dentro tem disjuntores de alimentação. Às vezes eles estragam, eles precisam ser trocados. Nós temos aqui fusíveis aqui dentro que fazem a proteção interna do circuito elétrico. Nós temos então resistências de aquecimento. Às vezes precisa se trocar a resistência de aquecimento. Essa resistência, como o disjuntor ele fica no pátio, desabrigado na subestação, então com a chuva, né, tem muita umidade. A resistência de aquecimento, o próprio nome já diz, ela vai aquecer o ambiente, não deixando a umidade permanecer aqui dentro, né? Mas com o passar do tempo, até a resistência de aquecimento ela precisa ser trocada. Então, existe uma manutenção programada, né, que vai ter uma série de serviços que vai acontecer de manutenção e essa manutenção ela vai ser feita, tá? Então, por exemplo, termografia, tá? Os colegas eles caminham pelo pátio da subestação e eles ficam fazendo a termografia. Então, eles ficam medindo a temperatura dos cabos de energia elétrica. Por exemplo, onde que a temperatura pode ser elevada? Geralmente é nos contatos, tá? Nos contatos, é nos contatos. Então aqui há um superaquecimento. Então a temperatura ela se eleva devido a uma resistência que é criada no ponto de contato. E essa resistência ela cria o quê? Uma dificuldade na passagem de corrente elétrica. Então faz com que haja um aquecimento no contato. Então a temperatura ela começa a elevar, e ela chega um momento que ela se rompe. Então a manutenção preventiva é isso. Você pega a termografia e vai passear pelo pátio aqui, verificando os pontos de conexões. Então, identificando um ponto quente aqui, tá? E às vezes a manobra é em tempo real. Nós precisamos
urgentemente fazer essa manobra de transferência para o 24.1, liberando o módulo para que a manutenção venha aqui e faça o conserto desse ponto aqui, ok? Também um outro substituição do transformador de corrente. Ó, nós temos então aqui o transformador de corrente. Veja que o transformador de corrente ele está entre a seccionadora e a outra seccionadora. Então, no momento que nós abrimos as seccionadoras, ele fica totalmente isolado, ou seja, não tem passagem de corrente elétrica. Então, pode-se dar manutenção ou como substituição total do transformador de corrente. Então, o que nós podemos fazer então nesse tipo de serviço, né? Reaperto das conexões dos equipamentos. Então, no momento que desligarmos e liberarmos esse módulo, nós podemos reapertar todas as conexões do fio com o equipamento, tá? Com o passar do tempo, frio e calor, acontece essa dilatação, entendeu? Então, esses pontos de conexão, eles precisam ser reapertados, tá? Então, tem disjuntores, tá? Que ele tem um próprio compressor de ar comprimido no próprio módulo dele. Então, no caso de manutenção e precisar substituir, ele estando isolado, o pessoal da manutenção, ele pode tanto dar manutenção no compressor no local, como substituir todo o módulo do compressor de ar comprimido. Nós temos então manutenção na caixa de comando do disjuntor, como eu já tinha dito antes, ó, substituir disjuntores de alimentação de circuitos internos, tá? Ajustar fim de curso das seccionadoras, tá? Então, o que é o fim de curso, tá? A seccionadora, você pode ver aqui que ela tem um braço, tá? O que acontece? Às vezes o fim de curso ele está desregulado, então o ponto de contato ele precisa ficar perfeito. Então, com o final de curso desregulado, a seccionadora ela não consegue bater no batente até o final, ela fica, vamos dizer assim, um pequeno espaço aberto. E isso faz com que a passagem de corrente elétrica não esteja de boa qualidade, porque o contato ele não está perfeito. E existe um vácuo, existe uma separação de ar aqui. Então o contato ele passa a não ser perfeito. E isso cria o quê? Uma dificuldade da passagem de corrente elétrica. Então, faça o ajuste, né, do final de curso para que o batente da seccionadora encoste totalmente, fazendo, vamos dizer assim, uma conexão perfeita e tendo uma perfeita passagem de corrente elétrica. Ok? Então, limpeza das caixas de comando, como eu já tinha dito antes, né? As caixas de comando, tanto do disjuntor quanto das seccionadoras, elas precisam de limpeza, tá? Sabemos que a sujeira vai danificar internamente os contatos, né, dos circuitos internos e criando uma dificuldade da passagem da corrente elétrica, né? E pode no futuro, sim, a seccionadora não ter a sua funcionalidade de forma perfeita, ok? Vamos agora passar para o próximo slide. Então aqui, ó, muitas vezes os pássaros acabam criando, né, os seus ninhos no ponto de contato da seccionadora. Por quê? Porque aqui gera calor, né? Então aqui eles fazem os ninhos, né, da sua ninhada, aqui eles criam os passarinhos, né? Então isso aqui acaba também danificando, né, criando um ponto de resistência e dificultando a passagem de corrente elétrica. Então o que acontece? Desliga-se o disjuntor, abre-se a seccionadora, né? Assim não vai ter passagem de corrente elétrica porque o disjuntor está desligado, e com o cabo, né, com uma vara de isolação, né, se derruba o ninho de pássaro. Da mesma forma, ó, veja que foi criado aqui um ninho de pássaro embaixo do batente, ó. Isso cria então o que? Uma resistência, não deixando circular
de forma perfeita a passagem da corrente elétrica. E acaba então às vezes danificando, fazendo um aquecimento e acaba danificando os contatos, tá? Então aqui nós temos então o ambiente de simulação, tá? Veja que a linha de transmissão ela já está transferida para o 24.1. Então vamos fazer então uma recapitulação. A seccionadora 89.2 ela está aberta, o disjuntor 52.1 está desligado e a seccionadora 89.4 está aberta também. Marcelo, por que a seccionadora 29.1 está aberta? Primeiramente porque nós não devemos aterrar a linha de transmissão enquanto ela está transferida. Por quê? Porque a linha ela está energizada. Então, o que acontece? Essa linha de transmissão aqui, ela está recebendo tensão. Então o caminho que está sendo percorrido pela linha de transmissão, então, vamos fazer o caminho da corrente elétrica. Então, ela entra por aqui, faz esse movimento, passa pela seccionadora 89.6 e faz esse percurso aqui, ó, passando pelo disjuntor 24.1. E veja que a carga nós estamos recebendo 78. Como a seccionadora 89.6 está fechada, veja que a barra de transferência tem tensão, tá? Então agora, Marcelo, a passagem corrente ela continua aqui, Então, nós temos corrente até esse ponto da seccionadora, tá bom? E nós temos também corrente até esse ponto da seccionadora. Então, quando for dar manutenção, este lado da seccionadora 89.4 ela está energizada, da mesma forma que a seccionadora 89.2. Esse ponto aqui ela está energizada. Então, o ponto que não está energizado é desse ponto até aqui. Então, o cuidado tem que ter a atenção redobrada, porque a manutenção do equipamento ela vai ser dada no disjuntor até esse ponto aqui, até esse ponto aqui, porque na parte superior está energizado. Então, quem for dar manutenção tem que ter atenção para não chegar nesse ponto aqui e tomar um choque elétrico. Agora, esse cabo aqui ele pode ser trocado, né? Com o passar do tempo, às vezes o cabo precisa ser trocado, ele acaba se danificando, se deteriorando e criando, né, dificuldade para passar de corrente elétrica e precisa ser trocado o cabo. Agora, o próximo passo, nós vamos fazer a simulação de transferência e veja na prática como é. Então, aqui nós temos então o ambiente, nós vamos fazer então a simulação de transferência da linha de transmissão 1 para o disjuntor 24.1. Vamos fechar então a seccionadora 89.20. Vamos fechar a seccionadora 89.22. E nós vamos fechar a 89.6, que é a seccionadora de transferência. Veja que a tensão, né, está na barra de transferência. Agora o próximo passo é ligar o disjuntor 24.1. Veja que a carga ficou dividida, tá? E agora nós vamos desligar o disjuntor 52.1. Disjuntor 52.1 desligado. Nós vamos abrir então a seccionadora 89.2 e vamos abrir a seccionadora 89.4. Ok, então toda a carga da linha de transmissão está transferida. Então, a corrente elétrica, a carga vem, passa pela 89.6 e passa então pelo 24.1. Então a linha está energizada, né, sem interrupção da carga
da carga elétrica, tá? Ah, Marcelo, por que tu botou a carga aqui e não aqui, né? O que acontece? O projetista de subestação, ele pode fazer de duas maneiras. Ele pode fazer a transferência da carga para o 24.1, mantendo a carga aqui, ou dessa forma, né? Varia conforme o projeto, né? Então, a manutenção, ela pode dar manutenção agora no disjuntor, fazer os pequenos ajustes e nas seccionadoras, tá? Agora, para o retorno da manobra, tá? Nós vamos então fechar a 89.4, nós vamos fechar a 89.2, nós vamos ligar o disjuntor 52.1, nós vamos desligar o 24.1, nós vamos abrir, nós vamos abrir a 89.6 porque o disjuntor 24.1 está desligado, ou seja, não está mais passando corrente elétrica por ele, somente com tensão. Seccionadora podemos abrir com tensão, mas com corrente elétrica passando não. Então nós vamos abrir a 89.6, nós vamos abrir a 89.2, aliás, nós vamos abrir a 89.22 e nós vamos abrir a 89.20. Assim concluímos então a manobra de simulação de transferência da linha 1 para o 24.1. Você gostou do vídeo? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo ou com um profissional que precisa saber disso. Nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.